Hoje nós vamos falar sobre 8 frutas incríveis para soltar intestino preso rapidamente. Então, vamos falar sobre 8 frutas que podem desentupir o seu intestino e serem aquele alívio da sua constipação intestinal, que a gente costuma chamar de prisão de ventre, que pode gerar desconforto, dor, inchaço, fissuras anais, hemorroidas. E a constipação, ela pode afetar qualquer pessoa em qualquer idade. E a alimentação, os hábitos alimentares são fundamentais para manter o seu intestino saudável e, como o pessoal costuma dizer por aí, funcionando como um reloginho. E as frutas, de modo geral, são excelentes fontes de fibras, de água e nutrientes que ajudam na saúde intestinal. Então, agora nós vamos falar sobre as 8 melhores frutas para soltar o seu intestino. Ok, pessoal? Então, faz o seguinte: já pega papel e caneta aí, que é a nossa primeira fruta. Essa aqui não vai ser surpresa para ninguém, que ajuda a soltar o intestino, que é o mamão. O mamão, ele é rico em fibras, rico em água e contém uma substância chamada papaina, que é uma enzima que ajuda na digestão. Então, o mamão, ele pode aliviar a sua constipação, promover a regularidade intestinal. Então, é uma ótima opção para comer no café da manhã, para tomar como lanche, para fazer uma vitamina. Então, o mamão é uma excelente fruta para quem tem problemas de constipação. Se você quiser, você pode comer, inclusive, com a semente e tudo. Tudo bem? Sétima fruta, essa aqui também está bastante acessível para todo mundo, que é a maçã, uma fonte de fibras solúveis, como a pectina, e fibras insolúveis também. E é justamente essa pectina que ajuda a amolecer as fezes. Mas não é amolecer as fezes de deixar as fezes como se fosse diarreia. Não. É amolecer as fezes, porque as fezes, na prisão de ventre, na constipação, costumam ser muito endurecidas e muito ressecadas. Por esse motivo que muitas vezes a pessoa que tem constipação precisa fazer muita força para evacuar. E aí o que acontece? Hemorroida. Ou essas fezes muito ressecadas, muito duras, acabam lesionando a região. E aí o que acontece? A fissura anal. Doutor João, qual é a diferença da fissura anal para a hemorroida? Pessoal, a diferença é clínica. A hemorroida, ela costuma sangrar muito, um sangramento vermelho, intenso, chega a pingar e sujar todo o vaso sanitário, tá bom? Mas não costuma doer. Então a hemorroida, geralmente, ela sangra, mas não dói. Agora, a fissura anal é justamente o contrário. Ela dói, mas não costuma sangrar. E quando sangra, é aquele sangue que sai só um pouquinho na hora que vai passar o papel higiênico. E, inclusive, quem tem hemorroida, quem tem fissura anal, não deveria nem mesmo utilizar o papel higiênico, ok? Deveria limpar com água de primeira logo, tá bom? Porque o próprio papel, principalmente se for aquele papel mais grosso, aquele papel que parece uma lixa, o próprio papel pode lesionar essa região que é muito sensível. Então a maçã, ela pode promover a movimentação intestinal regular e ela pode ser consumida crua, pode ser assada com canela, mas é importante que você consuma com a casca, porque é justamente na casca onde estão os nutrientes, onde estão maior quantidade de fibras, onde está a quercetina, que vai te ajudar com outras questões do seu corpo. Então, a maçã também é uma boa opção. Sexta fruta, muito parecida com a maçã, é a pera. Também tem muita água, então ela hidrata o seu corpo. A gente sabe que são duas principais causas de constipação, causas relacionadas aos hábitos. Existem muitas outras causas que não necessariamente estão relacionadas aos hábitos que causam constipação. Hipotireoidismo, câncer do intestino, isso pode causar constipação, claro. Só que as principais causas de constipação são uma alimentação com poucas fibras, número um, e número dois, uma pessoa que não bebe água. Então, quando a pessoa tem uma queixa de constipação, o que a gente tem que orientar? Beber água
e consumir mais fibras e evitar também os alimentos que causam constipação, que são carboidratos refinados, o pão branco, macarrão, leite também pode causar constipação em algumas pessoas. Então, são essas três coisas que a gente faz. Primeiro, retira o alimento que causa constipação, né? Biscoito, creme cracker, macarrão, bolo. Retira o que causa constipação e adiciona o que pode contribuir para tratar a constipação, que é fibras e também a hidratação adequada, ok? Então, a pera, que também é importante consumir com a casca, ela ajuda a deixar as fezes com a consistência correta, adequada, e aumentar o volume delas também, o que facilita a passagem pelo intestino. Então, a pera também é uma excelente opção. Essa quinta fruta aqui, pessoal, essa aqui talvez seja a principal, porque ela tem uma substância específica que pode ajudar muito a soltar o intestino. Mas, pessoal, quero ter certeza se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, se vocês estão me vendo bem. Então, se vocês pudessem, eu agradeceria muito se vocês pudessem dizer aí no chat ou nos comentários se o meu áudio está bom, se você está conseguindo me escutar bem. Então, eu agradeço aí o seu retorno em relação à nossa capacidade técnica aqui da live. Espero que você esteja conseguindo me ouvir bem. Beleza, a Sueli já falou, a Márcia já falou também, então o áudio tá bom. Pessoal, a quinta fruta, essa aqui é batata, como a gente costuma dizer, né? Ela é muito boa para tratar problemas de constipação, porque ela tem uma substância chamada sorbitol, que é um tipo de açúcar que ajuda a puxar água para o intestino. Então, essa fruta, ela é conhecida por suas propriedades laxantes naturais. Ela também tem um alto teor de fibras, que ajuda a promover também os movimentos do intestino, e ela costuma ser consumida na sua versão seca. E aí, alguém sabe que fruta que eu estou falando aqui agora? É uma fruta que contém o sorbitol, que é um tipo de açúcar que ajuda a puxar água para o intestino. Ela é conhecida por suas propriedades laxantes naturais e costuma ser consumida seca. Alguém sabe que fruta é essa? Ó, Fabianin 777, Marta Maria, Sueli Jorge, todo mundo acertou. Sim, é a ameixa seca, pessoal. É a ameixa, ok? E o que é interessante também é você deixar essa ameixa de molho algumas horas, beber essa água onde a ameixa ficou de molho e também comer as ameixas, tá? Essa é uma boa forma de você utilizar essa fruta como uma ferramenta de tratamento para a constipação intestinal, ok? Quarta fruta é o figo, que é rico em fibras, tanto fibras solúveis quanto fibras insolúveis, que vai ajudar a aumentar o volume das fezes, vai facilitar a passagem das fezes pelo intestino. Então, o figo seco, ele é uma opção também, se você não encontrar o figo fresco, que é sempre a melhor opção, né? A fruta fresca. Só que eu sei que o figo, ele é muito perecível, é difícil de encontrar um figo fresco bom, então o figo seco pode ser uma boa alternativa. O figo cristalizado deve ser evitado, obviamente. Tá bom, pessoal? Então o figo também é um bom aliado contra a constipação. Vamos agora para as três últimas frutas. Mas antes eu peço que você curta esse vídeo aqui, que você dê o seu like, que você deixe o seu gostei, para que você que está aprendendo sobre frutas para soltar o intestino, para que outras pessoas também tenham essa mesma oportunidade que você está tendo agora, de aprender formas naturais de tratar um problema tão comum que é a prisão de ventre, a constipação, o intestino preso, tá? Então, olha, por favor, deixe o seu gostei, deixe o seu like, deixe o seu joinha para você ajudar uma outra pessoa que também tem intestino preso a resolver o problema dela. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma meta aqui de 5.000 likes nessa live aqui, para eu ter certeza que a gente soltou aí 5.000 intestinos presos ao redor do mundo inteiro, tá bom? Então, a constipação aumenta o risco de câncer do intestino, por exemplo.
Por isso, essas frutas podem ajudar uma pessoa a se prevenir dessa doença, que é tão grave, que mata, que gera tanto sofrimento para as pessoas que estão com a doença e também para os familiares, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos deixar o seu gostei, vamos deixar o seu like para a gente fazer essa mensagem viralizar. Combinado? Terceira fruta, kiwi. Fonte de fibra, fonte de vitamina C e tem uma substância chamada, uma enzima chamada actinidina, que ajuda na digestão das proteínas, promovendo a regularidade intestinal, reduzindo a constipação. Então, o kiwi também é uma boa opção. Segunda opção, manga, que também, como a maçã, como a pera, é rica em pectina. E essa pectina melhora a digestão, faz o intestino ser mais regular e a manga é uma boa opção aí. Só toma cuidado quem é diabético para não consumir uma quantidade muito grande de manga, tá bom? Porque ela tem um índice glicêmico um pouco mais alto do que o desejado para pacientes com diabetes, tá? E a nossa primeira fruta, que também é rica numa enzima chamada bromelina, que vai ajudar na digestão das proteínas, que ajuda a aliviar a constipação, que promove a saúde intestinal, que é rica em água, rica em fibras. Você pode consumir pura, você pode colocar numa salada, você pode fazer bater e tomar como um suco, que é o abacaxi. Então, o abacaxi também é um grande amigo da regularidade do seu intestino, tá bom, pessoal? Então, ó, vamos recapitular aqui as frutas que eu separei: abacaxi, manga, kiwi, figo, ameixa seca, pera, maçã e mamão. Doutor João, só essas frutas podem me ajudar a soltar o intestino? Não, pessoal. As frutas, de modo geral, vão te ajudar a soltar o intestino. Então, o abacate, ele pode me ajudar a soltar o intestino? Pode. Ah, que mais? O morango pode me ajudar a soltar o intestino? Pode. A banana pode me ajudar a soltar o intestino? Tem gente que fala que prende, né? Mas pode também. Ok? A banana tem fibra, a banana tem água. Então, pessoal, essas frutas são boas para o intestino, mas não pense que só elas podem te ajudar, tá bom? Existem várias outras frutas. Havia regra, né? A regra, via de regra, as frutas ajudam na constipação, porque elas têm fibras e porque elas têm água, que é justamente o que costuma faltar na pessoa com prisão de ventre, fibra e água, tá? Então é muito importante você ter uma alimentação, no geral, boa, você evitar os alimentos que prendem o intestino, como eu falei, biscoito, bolacha, macarrão, arroz branco, leite em pó, principalmente, tudo isso costuma prender o intestino, tá? Tem que beber água, 30 ml de quilo, 30 ml de água por quilo de peso. Então, se você tiver 60 quilos, você vai multiplicar 60 por 30, que vai dar 1.800. Então, essa é a quantidade de água que você deve beber por dia, 1.800 mililitros, que é o equivalente a 1 litro e 800, ok? Quase 2 litros. Então, é isso. Tem que beber água e tem que comer fibra para tratar a constipação, já que provavelmente a origem do problema é a falta do consumo de fibras e a falta do consumo de água. Doutor João, eu nunca tive constipação, eu bebo água, eu tomo fibra e de uns tempos para cá eu tô com uma constipação, eu tô perdendo peso, eu já tô aí com uns 65 anos, eu nunca fiz uma colonoscopia, e aí? O que isso pode ser? Olha, pode não ser nada, mas se você está passando por algo parecido com isso, se você nunca teve constipação, se você já passou aí dos 50, 60 anos e tá com uma constipação, tá com perda de peso, abre o olho que isso aí pode ser algum problema mais sério, tá bom? Então, se a pessoa tem constipação, depois de 50 anos é interessante fazer uma colonoscopia. Até mesmo porque a colonoscopia já é indicada para todas as pessoas acima de 45, 50 anos para fazer o rastreio de câncer do intestino. Tá bom, pessoal? Câncer do intestino esse que pode ser prevenido com estilo de vida saudável, alimentação, atividade física, sono de qualidade, não beber, não fumar, gerenciar bem a ansiedade e o estresse. Então, esses fatores, quando bem utilizados, eles contribuem para
prevenir, para que você se proteja do câncer, não só o câncer de intestino, como também o câncer de mama, de próstata, de estômago, de pele, enfim, os cânceres de modo geral, tá bom? E eu te ensino como ter um estilo de vida saudável para melhorar sua constipação, melhorar sua hipertensão, seu diabetes, seu colesterol, sua ansiedade, sua insônia, de forma natural, sem médicos, sem exames, sem remédios, no meu livro Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Hábitos esses que são capazes de prevenir doenças como infarto, derrame e câncer, e tratar e reverter as principais doenças da atualidade: hipertensão, diabetes, colesterol alto, insônia, dores no corpo. Então, esses hábitos são capazes de prevenir, tratar e reverter doenças de forma natural, sem remédios e sem precisar contratar nutricionista caro, personal trainer caro, médico caro que vai pedir 1 milhão de exames. Não precisa. A única coisa que precisa é da sua força de vontade e da sua disciplina e dedicação para melhorar. Tá bom, pessoal? Então, se você quiser ter acesso ao livro, eu vou deixar o link aqui no chat para você. Vou fixar a mensagem no chat, caso você esteja ao vivo aqui comigo. Caso você não esteja no ao vivo comigo, basta você clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquirir por apenas R$ 29,90 o seu código da longevidade na versão digital, que é a única versão disponível. Tá bom, pessoal? E aí você também tem a garantia incondicional de satisfação, que significa que se você ler o livro e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, tá bom? Então eu corro o risco de devolver o seu dinheiro, te reembolsar o dinheiro na íntegra e, além disso, ter que pagar uma multa para a plataforma. Então, além de não ganhar o que você investiu no livro, eu também vou perder por ser punido pela plataforma por conta do seu reembolso. E eu só faço isso porque eu sei que você vai ler o livro, vai colocar em prática e a sua vida vai melhorar. E você vai se agradecer muito por ter feito esse investimento pequeno de R$ 29,90 na sua saúde, que é aquilo que você tem de mais valioso, tá bom? Então, olha, não tem desculpa para você não adquirir o livro agora. Não tem risco nenhum nessa operação, o risco é todo meu, ok? Então faz o seguinte, clica agora aí, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou esse link daqui em cima do chat para você que está ao vivo comigo, tá bom? Bom, pessoal, dê uma nota de 0 a 10 para esse vídeo aqui, onde falamos sobre frutas para soltar intestino preso rápido. Ó, outra coisa que solta intestino, pessoal, isso aqui, ó, cafezinho de manhã. Tem gente que sabe como é que é, né? É bater valeu. Quem é que conhece essa aí? Que acorda, toma um cafezinho, na hora que o golinho cai no estômago, já dá vontade. Não é assim que funciona? Pois é, pessoal. Sei como é que são as coisas. Sei como é que são as coisas. Bom, vamos ver quem está com a gente aqui hoje. Rapidinho. Um abraço para a Marta Maria. Abraço para Marta Maria, Solange Barbosa, Magali Moreno, Predica, Dona Maribeltri, Buenos dias, bendiciones, que deve ser de algum país aqui da América Latina. Abraço para Márcia Maria, pessoal de Recife está em peso aqui hoje. Para o Adriano Carvalho de Salvador, Nazareno Azevedo, Reginaldo Santos. Bom dia, doutor João. Quero saber uma coisa muito importante. Aquele chá de limão com casca e tudo, se depois de moer põe água, coa ou com tudo? Por favor, me responde. Reginaldo, bate o limão com tudo. E olha, eu não coo, não, eu bebo com tudo, tá? Eu bebo com casca e tudo, não coo nada. Abraço para Maria Helena Baltazar Cardoso, Ninha Santos, Madalena Inácio, Petrúcio Barbosa Sobrinho, Mônica Barros, Solange Oliveira, Tereza Franco, Eliane Compagnoni, Carla Eckhart, Sueli Jorge, Antônio Carlos. Grande abraço aí para Antônio Carlos de São José dos Campos. E para Cleudete Ferreira de Araçatuba. Abraço para Eunice Ferreira de Souza Cunha, para a Eunice Inácio, para Maria Socorro, para o meu amigo Felipe Alves da Silva. Pessoal, compartilha esse vídeo também. Tá? Vamos compartilhar. Compartilha num grupo de WhatsApp ou com alguém que você sabe que tem precisão de venda. Tá? Se você não quiser compartilhar,
compartilhamento ajuda muito a gente fazer a nossa mensagem, disseminar essa mensagem positiva, essa mensagem de saúde, essa mensagem de energia positiva que quer levar o bem para as pessoas. Então, caso você não queira compartilhar, eu peço que você compartilhe com uma pessoazinha só que seja, ou um grupo só de WhatsApp que seja, mas caso você não queira, se você deixar um like, se você deixar um comentário, já está de excelente tamanho, ok? Um abraço para Edson Barros Banhos Correia, para Fabianin777, sua mãe tá solteira, esse nome aqui tá engraçado. Abraço para Ana Lúcia, Borboleta Azul, Terezinha Ana Oliveira, Célia Serafim, Fabiane Fernanda. Abraço para Lúcia Guerin, bom dia! Bonjour, ici de France, bonjour, ma chérie Lucia Guerin. Comment ça va bien? Je suis très bien. Abraço para o Pedro Augusto Gonçalves Tiambonda, para a Ana Toscano Pereira, Lucival Dias dos Santos de Salvador, Aparecida Zanoni, Maria Araújo. Abraço para Carolina Vieira, André Camargo, José Elvésio Penido, Cacau MDSDT, para Maria Araújo, Eunice Moura, Ivan Câmara Pereira de Bagé, Rio Grande do Sul. A Solange perguntou o que é bom para fissura anal, me ajude. Solange, água, beber água e se alimentar bem, ok? Abraço para o Ricardo Garofalo, Rita de Cássia, Marta Pereira Souza. Abraço para quem mais está com a gente aqui? Maria José, bom dia. Adoro o doutor João falar aqui do povo. Fácil de entender tudo. Que bom, Maria José. O objetivo aqui levar informação de qualidade, informação compreensível. Não adianta nada ficar falando aqui um monte de palavra técnica se as pessoas que me assistem não entendem, né? Um abraço para Maria José, para Rosiane João de Ribeirão Preto, Inês Lima, Puf, para Paula Azevedo, Eliane Martins, Cidinha Gagliotti de Barra Velha, Santa Catarina. Abraço para a Roseli Hilário Carneiro, Dorinha Alencar de Porto Velho, Madalena Chulo. Pã, 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 pã. Um abraço para quem? Quem mais que está com a gente aqui? Yolanda Falcon. Vamos o quê? Vamos lá. Maria José, infelizmente perdi o início do vídeo. Como as sementes do mamão também. Posso continuar comendo as sementes do mamão ou faz mal? Maria José, eu com você eu comeria as sementes do mamão, tá bom? Não vejo problema não, tá? Abraço aí para o Wilson Júlio Nunes, Tereza Cristina e Andréia Camargo. Obrigado, Eliane Companhani, por ter compartilhado com a sua outra amiga. E um abraço também para o João Paulo Acaiaba. Bom dia, João. Como reverter intestino viciado em laxantes? Olha, João Paulo, tudo é possível de reverter, né? Mas tem que ver até que ponto esse vício é uma dependência química, pela substância do laxante, ou uma dependência psicológica da pessoa achar que não vai conseguir evacuar sem a medicação, tá? Tem que ver isso. Abraço aí para o Absolon dos Santos. Vamos ver. Manda uma pergunta aí também, pessoal. Quem quiser pergunta, eu vou tomar um cafezinho aqui. Vamos ver. Mandem perguntas, aproveitem que eu estou aqui. Que tem mais uns 2 minutinhos de live aqui que eu vou aproveitar para responder as dúvidas de quem está aqui com a gente. Bom, já que ninguém está mais com dúvidas, abraço aí para o Edson Banhos Correia, já mandei, né? Pessoal, abraço aí para Solange Oliveira, eu quero o livro, posso comprar no dia 15/7? Quero um, claro, Solange. Pode comprar quando a senhora quiser. Todos os vídeos aqui, a gente bota o livro primeiro link da descrição, está sempre o livro no comentário fixado, então a senhora pode adquirir quando a senhora quiser. Abraço aí para Maria da Glória Silva Bernardino, que acabou de chegar aqui na nossa live. Pessoal, é isso. Ó, continua aqui comigo, não se vai. Compartilha esse vídeo, curte esse vídeo se você ainda não tiver curtido, mas não vai embora. Continua aqui e assiste esse vídeo aqui, onde eu falo sobre frutas que ajudam a chupar o açúcar do seu sangue, ou seja, ajuda a tratar o diabetes, ou esse vídeo aqui,
onde eu falo sobre frutas que melhoram a sua circulação sanguínea. Tá bom, pessoal? Ó, não é um tchau, é um até logo. Eu te vejo depois dos comerciais, nesse vídeo aqui e nesse vídeo aqui. Então não sai daqui, que daqui a pouco eu tô de volta e eu estou te esperando na próxima live. Um beijo e até logo.